tá falando é o inverso também, né? Porque assim, isso é muito próprio do amor paternal, maternal, né? Que é Uhum, o amor dos pais em relação aos filhos. Eles sempre abdicam, né? E embora uhum, as crianças não vejam isso, porque uhum, ainda estão naquela fase que não tem a consciência disso, os pais sempre estão abdicando de muitas coisas para dar o seu melhor para os filhos, né? Muitas vezes até, e principalmente as questões materiais, né? Para poder dar o melhor, o que eles não tiveram, né? Para os seus filhos. E claro que aí você entra no outro, na outra ponta da vida, né? Que é os filhos poderem cuidar dos pais também nessa história do amor uhum. fraternal de dar o retorno, né? Agora, quando a gente fala isso em amor romântico, já é mais difícil hoje em dia, né, Eduardo? Porque a gente Pois estava é. falando da questão do medo. E por que que as pessoas têm a questão do medo? Aí você falou o medo da vida, né? É. Mas exatamente porque a gente sabe que a vida é cheia de obstáculos, e aí já gera aquele medo, né? E a gente já cria os filhos falando: olha, vamos, vamos te criar aqui para você enfrentar os obstáculos da vida, né? Para não cair no primeiro, para poder levantar e seguir. E tem essa questão no relacionamento, né? Porque muitas vezes, aliás, as dores de amor, elas começam muito na adolescência, com as rejeições, Sim, com sim. os perrengues da adolescência e tal, e vão se estendendo durante a vida, enquanto a inteligência emocional não está apta o suficiente para receber, né, aquele link, né, de olha, o que que eu preciso fazer para realmente ter um relacionamento bacana, né? Porque muita gente não está apta durante um bom tempo, né, Eduardo, a Uhum, aprender sobre uhum. isso. Mas eu vejo que essa questão do medo acaba imperando mesmo na sociedade moderna, né? Então você tem esse medo de toda a questão da vida e também tem o medo de se relacionar, por quê? E é o que eu falo também para os meus alunos sempre, né? Olha, o amor, ele traz em si uma contradição. Ao mesmo tempo que todo mundo quer viver aquilo que tem de mais esplêndido no amor, né? Que é de mais filosófico, né? Que é aquilo que nos dá aquele enchimento, aquele preenchimento de tipo, nossa, eu tô pleno na vida Uhum, amorosa. Ele também nos traz a contradição de que, claro, que você vai ter alguns sentimentos ruins, por exemplo, se a pessoa amada não está próxima, a saudade, se a pessoa uhum, amada estiver sendo assediada, os ciúmes, né? Se você não concordar com alguma coisa com a pessoa amada, a briga e o desentendimento. Então, assim, o amor ele traz em si esse paradoxo, né? De ser aquela coisa maravilhosa, mas de que também tem o seu pesar, né? Existe dentro claro. desse processo, né? E eu acho que isso é que faz com que as pessoas acabem não tendo tanta coragem e tenham mais medo do que a coragem do enfrentamento. Exatamente, exatamente. E a gente vive uma cultura, né, muitas vezes, a nossa cultura, que ninguém assim fala claramente, mas existem algumas cicatrizes emocionais muito grandes de bullying, de rejeições, de traições, principalmente traições, né? Muito fortes. E daí, para dar o próximo passo, a pessoa se sente tão insegura que diz para si própria: eu prefiro um pet, sabe? Dá Nós menos estamos na trabalho, geração pet. um Golden Retriever, sabe? Golden Retriever, tá tudo certo. Agora, se ela Verdade, nós não estamos vivendo a geração pet, é, né? total. Total. O crescimento do pet Então, porque olha, você vê, né, como a questão dos relacionamentos ficou. E aí as pessoas não têm só mais medo, olha só, de se relacionar, né? Aí é melhor eu dar o meu amor para um pet, porque isso é mais seguro. Veja, afinal, o cachorro, o principal pet é o cachorro, porque o cachorro te dá feedback amoroso sem precisar fazer nada, né? O gato é aquele ser mais independente, né? Então, assim, o pessoal, tá bom, o pessoal que gosta mais de independência tem o gato. Embora sejam todos os animais que a gente considere sejam fantásticos, isso nunca vai substituir o relacionamento humano, né? E que embora o seu relacionamento humano seja é, complexo, né?
ele precisa ser trabalhado dentro da gente, né, Eduardo? Sob pena da gente acabar com a humanidade. Porque hoje a gente está vendo que a maioria dos casais jovens já não querem ter filhos, né? E por que não querem ter filhos? Porque não querem perder a liberdade, né? E aí a gente já vê aí os países, bom, Europa, importando mão de obra, porque já não existe mão de obra apta para gerar aquela base previdenciária para o futuro Uhum, que, que chega muito rápido das uhum, pessoas que estão envelhecendo. Então, uhum, assim, e isso vai acontecer no mundo inteiro, já está acontecendo no mundo inteiro. Aliás, até a uhum. China, que era um problema na questão de população, já está totalmente reduzindo em muito pouco tempo a sua população, né? Mas isso se vincula também com esse processo que a gente está falando aqui dos amores líquidos da sociedade descartável, Exatamente. né, Eduardo? Porque isso acabou pegando a humanidade de um jeito assim, olha, já que se relacionar é difícil, então, assim, a gente se relaciona rapidinho, vamos ter assim o desejo, uma Uhum. paixão, mas olha, vamos deixar os laços mais frouxos, né? Para que a gente possa desafrouxar e assim, a hora que a gente não tiver mais condições de o relacionamento tá dando certo, a gente sai fora, não precisa ter muito é, comprometimento, né? Exatamente. E profundidade na relação, porque quando você tem profundidade na relação, é muito mais difícil você soltar o laço, né? Claro, claro, E é isso que a gente claro. estava trazendo, que a gente traz aqui da questão do Bauman, né? Do Zygmunt Bauman, que fala muito sobre essa questão dos amores líquidos, né? Por que a sociedade hoje está nesse impacto de ser mais fácil você ter amores virtuais, por exemplo, é mais fácil, Uhum, óbvio, você namorar com alguém que está lá dentro do aplicativo, do que claro. ir para o encontro real e namorar realmente. Tem gente que namora anos pessoas de outros países sem nunca ter visto. Sim, sim, sim. Cada vez mais. Então, Cada vez e mais. isso está extremamente vinculado a essa sociedade que talvez seja mais medrosa do que as outras? O que Eu você acho acha que disso, filosoficamente eu falando? acho que aquela escola conhecida como hedonistas, né, do termo grego hedonê, que é prazer, nós estamos numa sociedade mergulhada no hedonismo, né? As pessoas buscam o prazer acima de tudo. E um filósofo dizia assim, eu acho que é bastante sábio, 1 minuto de prazer pode significar uma vida inteira de sofrimento. A gente não pensa exatamente nisso, né? Não pensa exatamente nisso. Então, já que todo você trabalha, você se esforça, você poupa dinheiro, etc. Como é que você resgata esse sofrimento, né, do trabalho e da poupança? Consumindo. É uma voragem consumista, né? Que a gente comentava lá no começo do nosso papo, você consome hoje para no dia seguinte já estar entediado de novo. Não tenha Sim. dúvida disso. E Isso buscar também, outro processo de consumo, né? exatamente. E essa lógica, Adriana, ela entrou no mundo dos relacionamentos, né? Porque é muito comum e assustador isso entre os jovens, e é assim, eu já vi muitos falando assim: olha, aquele cara lá, ok, eu fico com ele agora. Mas se aparecer o melhor, eu troco no mesmo instante. E a comparação é assim: eu tenho um carro mediano, né? Mas se eu conseguir ter uma Mercedes-Benz, é óbvio que eu vou trocar. É óbvio que eu vou trocar. Então, ela olha o rapaz, o menino, e vê o entorno, tudo ligado ao hedonismo e ao estado social, né? Onde ele mora, que carro ele tem, qual é o emprego do pai, se ele tem casa na praia, se ele é bonito. Se ele é bonito, né? Principalmente na juventude é um quesito fundamental. E aí, os anabolizantes todos na vida, para garotos de 15 anos, é uma epidemia, e meninas também, né? Epidemia. Uma epidemia. Mas se essa lógica do consumo entrar nesse mundo, como está entrando, você não vai ter nada, nada ligada a realmente, não só ao amor genuíno, quanto a relacionamentos sérios. Você precisa se Sim, mas eu vou te afastar. dizer o seguinte. Aliás, Bauman fala isso, né? É, Ele fala exato. assim, essa lógica, na verdade, ela vem mesmo da sociedade de consumo, né? Sim. Então, assim, hoje a tendência é você tratar o amor
E aí a sociedade de consumo faz isso propositadamente, né, Eduardo? Que é Claro, assim, tudo tratar o capaz. amor como mercadoria. Exato. Então, da mesma maneira que você deseja uma coisa, vai atrás, conquista, aí supriu aquele sentimento do desejo, pronto. Então agora descarto, que é o que a gente fala dos amores descartáveis, né? É, E vamos procurar o outro. Então, assim, se você encontra um relacionamento, foi atrás, teve a relação com a pessoa aí, mas aí entrou naquela fase do relacionamento que você tem que construir, que vocês têm que, né, estabelecer limites um para o outro, começa a ficar um pouco mais dificultoso, claro. Quem diz que relacionamento é fácil, né? A não. gente sabe desde que a gente é criança, nossa, a gente não cresce dentro de uma família em que até dentro da nossa própria família é difícil se relacionar. Então, imagina você encontrar uma pessoa que veio de outra família, com outra criação, com outra cultura, com ou outra bagagem, né? E que você vai ali unir a sua bagagem com a daquela pessoa. Imagina se isso vai ser fácil. Não é. É, mas é o desejo de todo mundo de querer ter um relacionamento bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aí encontra tanto o medo quanto a insegurança. E Hum. é mais fácil você descartar do que você vivenciar esse processo, né, da construção do relacionamento e muito vinculado a esse sentimento que tem hoje nessa sociedade mercadológica, né, de que você consome rapidamente, descarta rapidamente. Até os produtos hoje são carros, tudo são construídos Hum. para que você realmente faça esse descarte mais rápido, Vai né? rápido, tudo, E aí tudo. eu acho que isso se vincula muito à cabeça das pessoas hoje, nessa modernidade líquida, Então, por né? Por... isso, perdão, por isso eu acho tão Pode falar. importante uma live como essa, né? Ou você conhecer estudiosos do tema muito interessantes, porque daí aquela sacada. Eu tava me deixando envolver por uma lógica que não é melhor para minha vida de jeito nenhum. Por isso é tão bom o que a gente está fazendo para as pessoas, né? Então, eu não sou inteiramente pessimista. Eu não sou inteiramente pessimista. De fato, não sou. Porque há casos tão bonitos. Eu estava vendo esses dias a mulher de um jogador de futebol que foi muito famoso, portanto, muito dinheiro, tudo que o dinheiro pode trazer de bom para uma pessoa, né? E aí perdeu tudo do vício, alcoólatra, né? E ele dizendo emocionado sobre a esposa, E essa porque história é pública? é pública, é Então pública. quem é o jogador? Que faleceu agora, inclusive. Faleceu agora, um jogador chamado Tá. Amaral, que foi da seleção brasileira, inclusive, né? E ele dizia assim, a esposa contava assim, que ele chegava muito mal e ela dizia para ele, eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. E não é brincadeira, né? Chegar em casa, alguém alterado, e você também cansada. Mas existe, você quer tão bem aquela pessoa que você é capaz de dizer, eu não vou desistir de você, sabe? Quem tem isso, Adriana? Quem tem isso ao seu lado? Alguém, por mérito seu também, né? Porque significa que você investiu corretamente no relacionamento. Sim. Quando você tem alguém que não vai desistir de você, pelos eventuais erros que você cometa, pelas quedas que eventualmente você tenha na vida, isso te dá um suporte emocional que te torna gigantesco. Sem dúvida. Então, se você conseguir sair desse mundo, desse apelo midiático, televisivo, do consumo e penetrar numa lógica que é muito mais a lógica da vida e da vida que vale a pena ser vivida, como diria Clóvis de Barros Filho, meu amigo, né? É. A vida que realmente vale a pena ser vivida, você vai ter como prêmio uma mulher ou um homem que vai te dizer nos momentos difíceis da vida: eu não vou desistir de você. E é Né?
fantástico você dizer isso, né? Né? Porque exatamente essa questão que eu tinha te falado, né? Sobre a gente estar construindo um relacionamento, mas não é só na alegria, né? Também é nos momentos ruins que você vai ver a base sólida do que você construiu. E construir isso é um processo que precisa de aprendizado. E nesse caminho, eu também sou a favor de um processo que não é imediato. Sabe, Uhum. você não ama a pessoa, você sente interesse por uma pessoa, um desejo por uma pessoa. E aí você resolve ver se essa pessoa tem os mesmos objetivos que você. E aí você resolve construir um relacionamento. Então, para mim, amar é uma decisão. É uma Uhum. decisão de você ficar dentro de uma relação e construir o relacionamento. Então, o amor ele pode ser mais objetivo do que a gente imaginava, né? Que é a possibilidade de realmente você fazer acontecer. Uhum. Você falar, poxa vida, aqui existe o brilho meu, o brilho dele, e aí ambos vamos criando um brilho nosso, né? Que é o que você fala de a pessoa virar pra você, eu não vou desistir de você. Né, que a gente já construiu tanto junto, a gente já conseguiu formatar tão bem a nossa história que eu jamais vou desistir de você. E mais do que isso, eu também não vou desistir, não vou permitir que Exatamente. você desista de você e Exatamente. que você não desista de mim também, né? Que é Exatamente. aquela história. Claro, veja, ressalvado, obviamente, todas aquelas questões de possessividade, de Uhum. ciúme, não. Aí a gente entra numa outra história que faz parte desse momento atual que a gente está vivendo, né? Dos relacionamentos tóxicos, mas que aí não envolve o conceito que a gente está falando sobre Claro, essa construção do amor, claro, claro. né? Porque E, quando você constrói numa base saudável. então, claro. E para que você faça isso, então, como seu público é feminino, predominantemente, né? Eu quero falar um pouquinho dos homens, porque é curioso, Fale. é curioso, né? Nem todas as mulheres, assim, há muita crítica ao mundo masculino, evidentemente, a gente sabe quais são os defeitos mais evidentes do mundo masculino, eles estão aí, são visíveis, e muitos deles muito horrorosos, de fato, né? Mas eu acho que eu tenho umas dicas, viu? Acho que eu tenho umas dicas para você ter um bom approach, assim, com o homem que você acha que é um homem interessante que vale a pena investir, né? Um deles é o seguinte: o homem ele sente uma obrigação social, ele carrega nas costas essa obrigação social hoje como nunca houve na história da humanidade. Nunca houve. Porque perder o emprego, por exemplo, significa que você deixa de ser provedor. Você deixa de ser provedor. Converse com grandes executivos que perderam o cargo, todos, ou na maioria deles, os casos vão dizer que os amigos foram embora. E veja, e esse cara acorda de manhã, ele não tem o que fazer. Né? E o mercado vai ficando com essa inteligência artificial cada vez mais restrito. As mulheres estão aí e elas estão conquistando os espaços,